Boa noite. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Que bom que você pôde reservar tempo para a gente poder estudarmos a palavra de Deus. É sempre muito bom podermos meditar na palavra de Deus. Então, reserve todas as quintas-feiras este horário para você participar do nosso estudo na célula Plenitude da Igreja Batista Getsemane. São todos vocês muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a inscrever-se. Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento e a divulgação da palavra. E hoje a gente estará vendo também sobre um tema que também é muito importante. Nós vamos estar vendo sobre o corpo de Cristo, da igreja, a importância, de fazermos parte de uma congregação, de estarmos ali unidos e fazendo parte de um só corpo, onde Cristo é o cabeça da igreja. É importante que a gente tenha esse discernimento, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E cada membro é importante e que você esteja inteirado, e fazendo parte, e participando, e cumprindo o seu papel. Então, nós vamos estar meditando no livro de Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Espírito que efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, e pelo único Espírito. O outro, o poder de operar milagres, a outro de profecias, a outro de discernimento de espírito, ou variedades de língua, e ainda outros, interpretação de línguas. E todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um conforme o querer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, em todos nós foi dado o bebê do Espírito. O corpo é composto de um só membro, mas de muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixar de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode fazer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo, que lhe parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós
são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que ele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros sejam igual, cuidando uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. E quando o membro é honrado, todos são honrados e se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente o mesmo corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois de realizar milagres, e os que dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm dom de realizar milagres? Todos têm dom de cura? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons, para que agora mostrar-lhes o caminho mais excelente. Amém? Pai, a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha descortinar os nossos olhos, que o Senhor venha nos revelar as maravilhas da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão participando nesse momento e aqueles que participarão posteriormente. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto do livro de Coríntios fala a respeito do corpo de Cristo, onde cada um de nós temos um papel a ser desempenhado. Se você ainda não descobriu ou sabe o seu papel, cabe a você buscar o entendimento e que Deus vai te usar nesse propósito, com certeza. Então, a gente vai estar detalhando ainda mais esse texto. Então, o Espírito Santo é ele que opera tudo e em todos. E é o Espírito Santo que faz a distribuição de todos os dons. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. E é o próprio Espírito que divide esses dons para o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo somos nós, para que haja um crescimento e um aperfeiçoamento do corpo em integridade, né, para um fim proveitoso de todos nós. Né? Então, quer dizer, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Né? Então, e há também a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, em todos. Né? Então, a Igreja Unida, ela espelha a unidade da obra unificada. Né? E a Trindade, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Então, e a manifestação é particular, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito comum. Então, é o próprio Espírito Santo que faz com que essa manifestação seja derramada sobre cada um dos cristãos, né? Para benefício do corpo, do corpo da igreja, né? Então, os dons e os ministérios, todas essas atuações, né, vêm através do poder do Espírito Santo, né? Então, quer dizer, uma obra do Espírito Santo, né? Porque é um mesmo Espírito que opera essas coisas, né? E ele vai dividindo cada uma conforme o seu desejo, né? Que é o mesmo Espírito que opera essas coisas, né? Então, é uma abordagem, né, onde essa distribuição ela não vem de nós, propriamente, né? É o Espírito Santo que faz essa distribuição dos dons de acordo com a necessidade da igreja. Né? Então, nós somos o quê? O corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Então, o corpo ele é formado de muitos membros, né? E cada membro do corpo ele tem um fim específico, né? E o corpo de Cristo aqui é a própria igreja. Então, é um só Espírito, né? Um só Espírito. Então, porque em um só Espírito, todos nós somos
batizados, tanto os judeus, os gentios, os escravos, ou seja, somos todos iguais perante Deus. E cada um tem o seu papel, na sua individualidade, para estar desenvolvendo o quê? O aprimoramento do corpo de um modo geral. Então, e lá o Paulo até, ele aborda, né, um problema da desvalorização, porque alguns cristãos, eles se julgam, né, que os seus dons não são úteis para a igreja. Mas cada um dos dons, cada um de nós temos um papel fundamental no corpo de Cristo, né? Então, todos nós somos um. Né? Então, se o pé disser, porque eu não sou mão, eu também não sou do corpo, não. Se eu não sou orelha, se a orelha disser, né, porque se eu não sou olho, eu não sou do corpo, não portanto do corpo. Então, quer dizer, independente do papel que você desempenhe, todos os membros são importantes. Cada membro é importante no corpo. Então, desde aquele que está ali vigiando os carros, que está trabalhando na portaria, no diaconato, ou que está trabalhando ali na limpeza, cada um de nós temos um papel importante no corpo de Cristo. E talvez aqueles que nem estejam aparecendo são os mais importantes. Então, aquelas pessoas que estão intercedendo pela vida dos irmãos, que estão intercedendo pelo culto, que estão intercedendo pelas obras, né? Então, elas, muitas das vezes, elas nem aparecem, mas a sua função é tão importante quanto as outras. Então, cada um, apesar de muitas vezes, né, os dons não estar sendo expostos publicamente, né, então não significa que eles não são importantes. Então, o corpo, né, ele tem várias funções. Se todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, né, onde estaria o olfato? Então, cada um... Então, quando o apóstolo ele faz essa analogia com o corpo, né, porque ele vem trazer para nós, né, o quanto que cada membro é importante, né, e o membro ele tem a sua função no corpo. Imagine se todos nós fôssemos só um olho, que coisa mais ridícula que seria. Ou se fosse só um nariz. Né? Então, cada um dos membros, ele tem uma função dentro do corpo. E essa função, apesar de ser diferente, ela é importante, né? Então, e foi Deus que nos fez assim, diferentes, para que a gente possa realmente estar completando um ao outro, né? Então, Deus que coloca os dons em cada um de nós. Essa diversificação, ela não são por acaso. É Deus mesmo que concede a cada um de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o que Deus quer nos usar. Mas o fato é que cada um de nós temos uma importância dentro do corpo de Cristo, né? Então, somos muitos membros, mas, porém, só um corpo, né? Então, se fôssemos só um membro, onde estaria o corpo, né? Mas agora que somos muitos membros, mas só um corpo, né? E Cristo é a cabeça desse corpo. Então, que a gente possa entender que cada um de nós temos uma importância fundamental dentro do corpo de Cristo, independente se você está à frente do trabalho, se você não está à frente, mas Deus, ele tem um plano, um propósito para cada um de nós. Da mesma forma que os membros do nosso corpo, eles desempenham papéis diferentes, mas cada um deles também tem uma finalidade e um objetivo específico. E cada um vai depender do outro, né? Nós não podemos, por exemplo, querer só que
que as coisas funcionem só de um jeito. Então, até os órgãos internos, um vai dependendo do outro. Quando haja uma disfunção, né, isso aí faz com que todo o corpo padeça. Então, quando nós machucamos, que seja um dedinho do pé, todo o corpo sente. Quando você vai, bate o seu dedinho do pé, o seu corpo todo sente. E cada um deles é importante. O dedão do pé, ele serve para o equilíbrio do corpo. Então, quando a pessoa tem o dedão amputado, ela praticamente perde esse equilíbrio, né, do corpo. Então, cada um dos nossos membros, eles são necessários, né? Então, todos são necessários. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. Então, a gente tem que ver que cada um de nós temos uma importância fundamental dentro do corpo de Cristo. E lá no versículo 23, né, ele fala que os membros do corpo, que pensam ser os menos honrosos, esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque as nossas partes decentes não têm a necessidade disso, mas Deus, de tal forma, né, articulou o corpo, dando mais abundância e honra àquelas partes que faltavam. Então, para que, quer dizer, não haja separação no corpo entre os membros, mas tenham um cuidado uns com os outros, né? Então, se um membro sofre, todos os membros sofrem, né? Se um membro é honrado, todos também se regozijam com isso, né? Então, nós temos que entender, né, que nós fazemos parte de um corpo e que cada um de nós temos um papel fundamental e que nós devemos exercer esse papel para o crescimento do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, nos seus membros em particular. Então, cada um somos parte desse corpo. Então, quando você congrega na igreja, você tem que congregar, porque através desta comunhão que nós vamos desempenhar os dons, os talentos, vamos desenvolver os ministérios que Deus colocou nas nossas mãos, né? E lá ele diz, né, que uns ele colocou para apóstolos, em segundo lugar para profetas, em terceiro lugar para mestres, depois milagres, dons de cura, de ajuda, de governo, de diversidade de língua. Então, Deus é que derrama sobre nós essa capacidade de exercermos os dons, né? E depois o apóstolo mesmo, ele diz, olha, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, todos têm o dom de cura, todos falam em língua e fazem interpretações. Então, quer dizer, com essa retórica, né, ele quis justamente enfatizar, né, que não é assim, né, que, na verdade, cada um de nós temos um dom específico dado por Deus e que vai ser usado na medida que a gente se dispõe a ser usado. Né? E ele conclui lá no final do versículo 31 o quê? Nós devemos buscar sempre os melhores dons, porque o Senhor ele vai conceder os dons à medida da necessidade da igreja, à medida que a igreja necessita. Então, se dentro do corpo de Cristo há uma necessidade do dom de cura, se essa necessidade do dom de cura, o Espírito Santo ele vai conceder esse dom de cura para aquele que está ali disponível, né, para poder desempenhar esse papel. Então, a gente tem que estar buscando também os dons e Deus ele vai concedendo os dons à medida da necessidade da igreja. Então, a gente tem que entender, né, que o corpo de Cristo, né, o corpo
nosso corpo orgânico, ele depende de todos os membros para que ele possa ter um funcionamento completamente adequado. Da mesma forma, o corpo de Cristo, a igreja necessita também de que todos nós estejamos desempenhando o nosso papel para que a igreja possa crescer. Né? E fazendo uma analogia, né, do corpo, do nosso corpo, né, aí nós pegamos também, por exemplo, o corpo, ele necessita o quê? Ele necessita de alimentação. Ele precisa do alimento. E o que é o alimento? Jesus. Jesus é o pão da vida. A palavra é o alimento sólido. Então, nós temos também, da mesma forma que a igreja necessita de pregar Jesus, necessita de falar do amor de Jesus, necessita de falar da palavra, nós também necessitamos da palavra de Deus como alimento, né, para o nosso crescimento espiritual. E o corpo também, ele necessita de uma limpeza, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito também necessita de uma santificação. E a própria palavra de Deus é que vem nos santificar. Né? E também o corpo necessita de proteção, o corpo necessita de movimento. Né? Esse movimento vem o quê? Pelos dons do Espírito Santo. Então, quando a pessoa fica inoperante, fica sem movimento, o que acontece lá depois? Tem que fazer até uma fisioterapia para poder readquirir os movimentos. Da mesma forma, a igreja também necessita desse mover do Espírito Santo, de estar agindo, de estar pregando a palavra, né? Porque o quê? Da mesma forma que o corpo necessita crescer, a igreja também necessita de crescimento. E esse crescimento, ele vem o quê? Através da ação dos próprios membros, que os membros que têm que estar atuando, que têm que estar orando, que têm que estar evangelizando, para que a igreja possa crescer. Né? Então, nós temos que saber que o agir é de Deus, que é o Espírito Santo que distribui os dons de acordo com a necessidade e à medida que os cristãos vão buscando. Né? Agora, muitos cristãos, o quê? Eles acham, né, de uma maneira ingênua, que eles não necessitam de dons, ou que os dons deles não são importantes, e que eles têm que ficar só assentados ali na igreja, ouvindo a pregação. Mas, na verdade, não é nada disso. Cada um de nós temos um papel importante, e nós temos que buscar a Deus, buscar esse mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, buscar esse crescimento espiritual, buscar, né, uma melhora a cada dia, né, para a gente poder desenvolver realmente a nossa vocação. Então, eu creio que cada um de nós temos talentos e Deus quer usar os talentos que Ele já nos concedeu para que a gente possa estar sendo um instrumento nas mãos dEle para que a obra cresça, para que a obra progrida e para que, em contrapartida, nós também venhamos a crescer espiritualmente. Então, que a gente possa entender que nós fazemos parte do corpo, que cada um de nós temos uma importância. Cada um de nós temos uma importância devida nesse corpo. E cada um de nós temos um papel de muita importância também. Então, que a gente possa interagir como corpo, como membros, né, dentro da igreja, buscando esse aperfeiçoamento, esse crescimento espiritual, o crescimento também do corpo de Cristo, buscando também os dons, buscando os melhores dons, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos orar, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe peço para que você inscreva. Se você não deixou um like, que você possa também deixar, e que esse horário você possa continuar reservando ainda no decorrer desse ano, né? Se Deus permitir, nós estaremos aqui todas as quintas-feiras, esse horário, trazendo uma meditação breve sobre a palavra de Deus. Se você tiver alguma sugestão quanto a temas que você possa sugerir, que você possa comentar,
você possa deixar também o seu motivo de oração, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda a tua obra nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, por esse ano que está iniciando. Nós queremos, Pai, apresentar as nossas vidas em teu altar. Te pedimos que o Senhor venha nos usar com poder, com unção, com graça. Que o Senhor venha despertar os nossos dons a cada dia e que nós possamos estar crescendo como corpo, como igreja, em nome de Jesus, Pai. Eu lhe peço que o Senhor possa estar sondando em cada coração nesse momento, que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que se encontram com alguma enfermidade, que o Senhor possa derramar o bálsamo do Senhor, trazendo a cura, trazendo o alívio, em nome de Jesus. Em especial, nós pedimos, ó Pai, pela vida do nosso irmão Júlio, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, derramando o bálsamo do Senhor sobre ele, e todas as demais pessoas que estão enfermas nos hospitais, que o Senhor possa enviar os anjos do Senhor nesse momento, levando a Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua paz, derramando, Pai, a tua paz sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão aflitos, que o Senhor possa derramar o bálsamo, a tua paz. Aqueles, ó Deus, que estão enfraquecidos, que o Senhor possa renovar as forças. Aqueles que estão afastados, que o Senhor possa estar trazendo de volta. Pai, em nome de Jesus, Pai. Continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Que Deus te abençoe. Tenha um resto de semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.